Meus caros, vivam! Muito boa tarde, ainda há neve na serra, muita neve, mas apressem-se porque mais uns dias e ela vai por aí fora. Estamos num fim de semana brutal e, portanto, aproveitem, tragam os vossos filhos e venham ver esse espetáculo maravilhoso atrás de mim, a Torre Serra da Estrela, e a entrada é por ceia, quem vem do norte ou do centro. Ceia, não esqueçam. Começamos com este meu último vídeo. Ontem eu não consegui fazer o telejornal porque vim de Lisboa, já cheguei muito tarde. Aqui estamos nós agora para continuar. E começamos então com este amigo aqui, que é um comentador, que eu não sei quem é, mas é no Jornal Económico, portanto deve ser alguém que sabe do que diz, e diz que 1.600.000 imigrantes, a taxa de crescimento devia ser muito superior a 3%. O problema é que não é 1.600.000 imigrantes, é mais do que 2. Se me disser que 1.600.000 imigrantes não trabalham e que 400.000 imigrantes sim trabalham, ou pelo menos trabalham legalmente, eu acredito. Se bem que os últimos números que se ouvem falar, mas claro que ainda não está escrito em lado nenhum, ultrapassam bastante os 2 milhões de imigrantes em Portugal. Mas, mesmo que fossem só 2 milhões, acontece que desses 2 milhões só 400.000 trabalham. Quer dizer que 1 em cada 5 é que trabalha. E como eu digo, só gente muito estúpida ou ignorante pode aceitar as patranhas que nos contam a comunicação social quase todos os dias. Acha que nós somos completamente estúpidos. E por isso, conta-nos as histórias da carochinha todas e do João Ratão e pensam que os portugueses engolem isso tudo como se tivessem 5 anos de idade. Mais de 2 milhões de imigrantes, se calhar até já são 3, pelo que se ouve aí dizer e pela previsão de crescimento, já devem ser para aí, mas é 3. E continuam a trabalhar apenas 400.000, 400 e poucos mil. Então, por cada 5 ou 6, só trabalha 1. Então, e os outros 4 ou 5, os que faltam, o que é que eles fazem? Querem continuar a tratar-nos como perfeitos atrasados mentais? Não. Olhe, ficam a saber que em França já há muitos trabalhadores imigrantes em França que recebem subsídios em Portugal. Ok? Estão aqui a receber subsídios e estão a trabalhar em França porque nós nem sequer conseguimos saber onde é que estão as pessoas que recebem subsídios, onde é que elas estão. Se estão em Portugal ou se não. E neste momento posso-vos garantir que há muitos imigrantes que vieram para Portugal, fizeram os papéis, estão regularizados e estão a trabalhar em França. Estão a trabalhar em França, em Paris e estão a receber subsídios em Portugal. Isto dito por quem lá trabalha e quem contrata alguns deles. A CNE considera que vídeo de Catarina Furtado poderá configurar propaganda e remete para o Ministério Público. Bem, mas não foi propaganda política, meus caros. Foi propaganda política travestida de lição de moral, que isso é que é mais chocante, isso é que é mais insultuoso para quem vê. Portanto, foi uma propaganda porca. A propaganda e o resto. E diz esta amiga, eu acho que é uma amiga, 14% das contribuições já vêm dos estrangeiros. Descontaram mais de 4,1 mil milhões para a Segurança Social em 2025. Eu não sei onde é que ela foi buscar isto, mas ela está a confundir os 11% que os estrangeiros descontaram com depois os 20 e tal por cento, 22, 23%, 22,5% ou 21,5% que desconta o empregador. Isso não desconta por ele ser estrangeiro, desconta para toda a gente, ok? Portanto, só se pode contabilizar o dinheiro que os imigrantes descontam para a Segurança Social, porque os outros tanto faz. O patrão é patrão, até pode ser um patrão imigrante, isso não conta. Portanto, meus caros, logo aí há uma grande falácia, uma grande mentira para tentar enganar os portugueses. Isto é propaganda falsa do regime. Primeiro, só 1 em cada 5 trabalha. Temos talvez mais de 2 milhões e trabalham pouco mais de 400 mil. São os últimos números, não podemos inventar números aqui. O que fazem os outros 4 em cada 5, acabei de perguntar, ninguém sabe. Economia paralela, porque a gente até os vê andar aí. Quer dizer, os de Martim Muniz não, estão ali todos parados, aí 500, 600 tipos parados o dia inteiro, que eu já lá estive várias vezes e vi que eles estão ali o dia inteiro sentados na Praça de Martim Muniz, não se vê ninguém a trabalhar. Com os sacos ao lado, os telemóveis, não sei que trabalho é o deles. Os caras estão a jogar na bolsa. Bom, economia paralela, pergunto eu, ou não fazem mesmo nada? Bom, segundo,
E não é descontar 11% sobre 920 euros, e isso é agora que aumentou o ordenado mínimo, e nenhum deles ganha mais que o ordenado mínimo, mas ganha o ordenado mínimo do ano passado, 800 e tal euros, portanto estas contas são feitas do ano anterior, então não podemos ir para os 920, é 800 e poucos. Esses 800 e poucos eles só descontam 11%, os que descontam legalmente, os que estão registados legalmente em Portugal, porque haverá muitos outros que não descontam nada porque estão a trabalhar ao negro. Mas esses 11% alguma vez conseguem atingir esses números? Contas completamente falsas. E por último, entretanto, quantos nos custam a nós por mês os imigrantes em escolas? Há escolas, penso que a última foi em Vila Franca de Xira, que encontraram 25 nacionalidades. Há várias escolas em Lisboa com 11 nacionalidades. Não sei como é que se fala com aqueles alunos, porque eles não falam português, nem inglês, nem nenhuma língua. Não sei como é que os professores conseguem falar com eles, mas isso também não deve ser muito importante. E, portanto, quanto nos custam a nós esses 1.600.000 imigrantes que não trabalham e que vão ao SNS, que se vão tratar, e os que estão nas escolas? Quanto nos custam a nós? Essas contas ninguém faz. Portanto, isto é propaganda falsa do regime. Moçambique, Renamo diz que a ação de ex-guerrilheiros para destituir o líder é ilegal. Eu sobre isto apenas tenho a dizer que é um país, mais um, que após 50 anos do 25 de Abril consegue estar muito pior agora do que no tempo em que era Portugal. E mesmo no tempo da guerra colonial, porque antigamente estávamos a defender o nosso país, agora eles estão a defender o deles? Não, eles estão-se a atacar uns aos outros, não estão a defender o país de nenhuma potência estrangeira como nós estávamos a defender o nosso país, Moçambique era Portugal, contra ataques de potências estrangeiras que estavam a financiar os terroristas, os guerrilheiros, chamem-lhe o que quiserem. Agora não, agora eles são todos moçambicanos, portanto não se percebe, até na guerra eles estão piores agora do que estavam no nosso tempo. Diz, não posso dizer palhaço, para não. Miguel Sousa Tavares elogiou a postura do Primeiro-Ministro, diz ele, não é? Diz que gostei de ouvir Luís Montenegro responder a André Ventura. Não sei se ele ouviu, só ouviu, não sei, também dependendo da hora que fosse, não é? Um triste exemplo bem acabado dos comentecos da nova PIDE deste Estado Velho. E com isto eu introduzo um conceito de Estado Velho. Meus caros, havia o Estado Novo, acabou com o Marcelo Caetano, o Salazar tinha morrido em 1970, tinha caído da cadeira em 1968, portanto desde 68 que ele não governava, veio o Marcelo Caetano e acabou no 25 de Abril. Esse era o Estado Novo, pois neste caso já é maior, já temos mais tempo de Estado a seguir ao Estado Novo, vou-lhe chamar o Estado Velho. Portanto, a partir de agora, aquilo que alguns chamam de Terceira República, para mim é o Estado Velho, que já está tão mau ou pior do que o Estado Novo. Até a PIDE já está implantada, até as redes sociais nos querem cortar. Quem defender alguma coisa diferente do pensamento único que nos injetam nas televisões, nos jornais, nos médias, nas televisões falidas, na comunistação social toda falida, se pensarmos um bocadinho ao lado, cai-nos tudo em cima, cortam-nos as redes sociais, cortam-nos os vídeos, cortam-nos os textos, cortam-nos tudo. Qual é a diferença? É que ainda não somos presos, mas até o emprego podemos perder. Portanto, é preciso cuidado com aquilo que nós escrevemos. É por isso que eu às vezes pergunto se eu posso chamar a algumas pessoas de palhaço. Mas acho que não posso. O Governo pagou 20.000 euros para ter a Sport TV na residência oficial, isto já é antigo, mas isto é um comentário porque eu na minha última frase, a última linha da minha última intervenção no plenário, que foi na quarta-feira, eu acabei dizendo isto: ó Luís, larga a Sport TV e vem trabalhar. E, por acaso, André Ventura acabou por dizer a mesma coisa, e esta é um texto de André Ventura, um post dele, que diz: só pode ser brincadeira. Então, para reconstruir as casas destruídas pela tempestade, dão um máximo de 10.000 euros, mas depois, para o Governo ver futebol no Palácio de São Bento, paga-se o dobro. Pois é, meus caros, tem uma certa piada. Acordo tem o fim previsto para agosto de 2028. Reparem que isto só dura 2 anos. 20.000 euros. Não tem respeito pelos portugueses, não tem respeito pelos pobres e por aqueles que tiveram as casas destruídas com esta tempestade. Vários detidos após confrontos entre adeptos do Sporting e Benfica em Alvalade. Foram 140 detidos, acho que 61 de um lado, 60 e tal do outro. Isto mostra a loucura e o fanatismo que capturou milhares de pessoas, e é tão grave, ou mais ainda, do que os grupos radicalizados, que não saem das televisões, não é? Da infra-esquerda, mais um conceito novo, infra-esquerda e ultradireita. Confundem com a extrema-direita e chamam ao Chega extrema-direita. Não somos extrema-direita, mas se nos quiserem chamar extrema, nós não somos os ultras. Os ultras-direitistas são os outros. Há mais 2 partidos à nossa direita. Portanto, nós não podemos ser extrema. E se nos quiserem chamar extrema, então há os ultras.
E eu chamo os infra-esquerdas, infra que estão mais abaixo, a esquerda já está no fim, não é? Já está na subcave. E depois ainda há a infra-esquerda. E a extrema-direita só falam da extrema-direita, só falam do problema do Mário Machado, da extrema-direita que está preso por delito de opinião, mas estes tipos matam-se uns aos outros, agressões até à morte e ninguém quer saber disto. Isto não enche os telejornais, isto não abre os telejornais como abriu aquele caso do 1143, que eu nem sei quem eles são. Mas isso foi durante vários dias na televisão. Isto, que são 140 pessoas à pancada, é uma autêntica batalha campal. Isto passou num dia e já ninguém quer saber nada. A barragem da Agueira, no Mondego, estava com descargas acima dos 900 metros cúbicos por segundo. É o máximo que aquilo pode descarregar em termos de segurança, não é? A Agueira lançou super caudais no Mondego justamente nos dias em que estavam mais críticos, em que eram piores, os mais críticos para o Vale do Mondego. Comparem estes valores, eu já o fiz, comparem estes valores com o que aconteceu na Ireira. Eu vou desenvolver o tema nos próximos posts, mas neste post tem aqui, já porque eu depois acabei por andar para trás e fazer copy-paste do estudo que fiz rapidamente e das conclusões deste estudo. Realmente foi um martelo hídrico que foi lançado pela Agueira quando não podia ter sido e foi retenção durante 7 dias de águas que deviam ter sido lançadas para o Vale do Mondego antes de começar a encher. Não fizeram uma coisa nem outra. Retiveram as águas quando as deviam ter lançado para ganharem volume, para depois se assegurarem a seguir. Foi antes, os 5 dias antes e depois os 2 primeiros dias, mesmo assim já estava a chover, eles a reterem as águas, e depois, no final, quando já não puderam reter mais, depois que remédio tiveram, se não lançá-las para a bacia do Mondego, mas aí aumentaram os caudais e fizeram pior. Portanto, foi tudo ao contrário. Retiveram água quando a deviam ter libertado e libertaram-na quando a deviam ter retido, que aí já não podiam reter porque já não tinham espaço. Tudo errado. Aqui está Montemor Velho, subida de Mondego deixou a aldeia da Ireira isolada. O dia em que a Ireira se transformou numa ilha, iniciou-se a inundação no dia 2 de fevereiro, eu estive a estudar isso tudo, e consumou-se a 5. De 2 até 5 a água esteve sempre a subir, começou a alagar os terrenos da Ireira a 2, acabou a 5 já constituída como uma ilha. Exatamente quando a Agueira começou a escancarar as suas comportas desde 450 metros cúbicos por segundo, terminando com descargas superiores a 950 metros cúbicos por segundo, como já vimos há pouco. Não é coincidência, meus caros, é uma clara relação causa-efeito. Alguém devia ser chamado à pedra explicar o que é que fez durante esta tempestade e, enfim, a Cristina e depois as outras que vieram a seguir. Diz o mentígrafo que Cavaco concorda com Ventura? Não, está descontextualizado. Meus caros, o que ele disse foi: a revisão constitucional é uma tarefa nacional que interessa a todos os portugueses e não apenas aos políticos. E disse muito mais coisas. Diz que a Constituição tinha que ser mudada e já foi por 7 vezes. Ocultam isto ao povo, o povo não sabe, pensa que a Constituição, que é uma Bíblia que não pode ser alterada, mas não, já foi alterada 7 vezes depois que foi aprovada em 1976. Cavaco diz precisamente o mesmo que disse Ventura, mas diz o mentígrafo que está descontextualizado. É claro, não foi no mesmo ano, foi há muitos anos que ele disse isto. Já o mentígrafo está completamente descontextualizado. Pois está. Vila Galé obrigada a encerrar todos os seus hotéis em Cuba por falta de eletricidade e sem previsão de os poder abrir. E diz que é por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. Não, porque essas já existem desde 1962, desde a crise dos mísseis. Não tem nada a ver com isso, tem a ver simplesmente com o fecho da torneira da Venezuela, que era quem dava oferecido, ou quase oferecido, o petróleo todo a Cuba. E, neste momento, não pode dá-lo. E as coisas estão a ir ao sítio, meus caros. O último comunismo desgraçado, tirânico e empobrecedor dos povos está a acabar. E a culpa vai ser, uma vez mais, do Trump. Ainda bem que é do Trump. O comboio de ajuda humanitária internacional, apoiado por Greta Thunberg, chega a Cuba em março. Olha, ainda chega a tempo, pode ser que ainda haja energia elétrica quando chegarem lá. Os 3 cromos portugueses que foram bombardeados por drones invisíveis em Gaza, estarão eles também na primeira linha? É porque pode ver e pode aparecer um próximo bombardeamento, neste caso talvez por gaivotas assassinas. Agora estou-me a lembrar do Rui Rocha e as suas gaivotas da Iniciativa Liberal.
da inteligência limitada e as suas gaivotas que voavam para trás. Mas pode haver um bombardeamento de gaivotas assassinas telecomandadas por Trump em Cuba. Portanto, cuidado, Greta Thunberg, cuidado com esses 3 cromos que desde aquele episódio de Gaza nunca mais ninguém os viu. E bem, investigadores pedem integração nos quadros da UC. UC é a Universidade de Coimbra, não é? Cá para mim não defenderam a agenda financeiro-patranheira das altercações bimbáticas, antropogénicas, com suficiente convicção. Pois é daí que vem o carcanhol, os milhões para distribuir por toda a gente, até pelas próprias universidades, pelas elites, por toda a gente. Se o fizeram e mesmo assim acabaram por não ser admitidos, ainda é pior. Trata-se de 30 investigadores que pediram, numa manifestação na Porta Férrea, a sua integração nos quadros da Universidade de Coimbra. São investigadores que tiveram contratos de 6 anos ao abrigo do programa DL57, frisam que está na lei a integração na instituição. Oh, diabo! Então, vocês, será que se portaram bem relativamente aos alterados do clima? Vejam lá melhor. Tem que se portar melhor da próxima vez, está bem? Melhor um bocadinho. Portugal paga mais 2% para se financiar em 1.750 milhões de euros a 9 e 11 meses. Ora, isto não está de acordo com aquilo que nos dizem todos os dias nas televisões, que nós somos o país que, enfim, quando vamos pedir dinheiro, eles até nos oferecem dinheiro de borla, até fazem um desconto. Portugal, nós, o bom aluno, aquele que realmente deixa passar os seus idosos fome e, enfim, lhes tira os medicamentos para poder pagar as dívidas que alguns bandidos de esquerda contraíram no tempo de José Sócrates. Não estou a chamá-lo a ele de bandido, estou a chamar alguns, não a ele. Porque eu não gosto das verdades todas. Muito estranho, dado que crescemos mais do que a Europa, não é? Nós crescemos muito mais do que a Europa, estão-nos sempre a dizer isso. Eu já desmenti isso perante 2 ministros, ficaram a olhar para mim com cara de, não posso ser parvos, não, com cara assim como nunca ninguém lhes tinha dito isso. Mas eu vou dizer outra vez, a propósito de uma notícia que vai sair daqui talvez para o segundo vídeo de hoje. Já só enganam mesmo os analfabetos. Então a nossa economia é tão boa, tão resplandecente, crescemos tanto e afinal estamos a pagar os juros mais caros do que todos os outros. Há qualquer coisa aqui que não está a correr bem. E o que não está a correr bem é as mentiras do governo. O Paulo Fernandes, líder da estrutura de missão para reconstruir a região mais afetada pelas intempéries. É um dano gigantesco, diz ele. Custo das tempestades pode ascender a 6 mil milhões de euros. Reparem que o Ministro da Coesão Territorial tinha dito que iria até aos 4 mil milhões. E eu disse na altura, bem, se estás a pensar em 4, multiplica por 2,5 e não chega. E aventei 9, 10 mil milhões. Olhem que no final das contas, isto é um exagero da minha parte, porque não tenho contas nenhumas feitas, é só por aquilo que eu sei da política, de seguir a política desde sempre. Quando eles dizem 4, quando fizemos as contas são 10. Até podem ser 4. Mas podem crer que vão aparecer 10 no papel e alguém vai ficar com os outros 6. Não tenho a menor dúvida disso. E cá está o estudo que eu fiz da Agueira, que lançou no Mondego mais de 1.000 milhões de toneladas de água desde o início da tempestade Cristina, 28 de janeiro. As águas estão realmente a recuar, mas isso apesar da atuação dos responsáveis da barragem da Agueira, que reteve a água nos 5 dias anteriores à tempestade Cristina, quando sabia o que ia acontecer, e nos 2 primeiros dias da sua chegada. Não lhes bastou os 5 dias que podiam ter desocupado muitos milhões e milhões de metros cúbicos, mas não fizeram isso, e só quando viram que aquilo nunca mais parava de chover é que começaram a abrir as comportas e com isso fazendo pior do que o próprio Mondego e do que a chuva fizeram. Está aqui tudo explicado, quando quiserem fazer as contas, enfim, libertaram 1.000 toneladas por segundo quando não podiam, dá 86,4 milhões de toneladas de água por dia. Eu fiz as contas e, pelos meus cálculos, pelos dados públicos que eu estimo que a Agueira tenha lançado no Mondego mais de 1.000 milhões de toneladas de água desde o dia 28 de janeiro, início da tempestade Cristina. Meus caros, não há terra seca que resista a este martelo hídrico gigante que tudo esmaga no seu caminho. Eu até chamei ao princípio martelo hidráulico e tinha razão, porque o martelo hidráulico são aquelas prensas brutais, não é água, é óleo, mas enfim, tanto faz. Hidráulico ou hídrico é realmente um martelo que, infelizmente, contribuiu bastante para a desgraça que nós vivemos. Portugal viveu, não é? Mas mais eles, nós aqui não, na Serra da Estrela não, mas eles viveram, e eu digo Portugal, portanto somos todos nós, vivemos ao longo destas 3 semanas
muito por culpa de quem geriu a barragem da Agueira. O Chega quer facilitar o uso da arma pela polícia quando necessário, mas o PSD, a IEL e o PS obstaculizaram. Foi com a não ajuda nem do PSD, nem da IEL, nem do PS que nós conseguimos fazer com que se facilitasse o uso da arma pela polícia quando necessário. Portanto, é uma desgraça, dizem-se de direita, mas depois na prática são mesmo de esquerda. Greta Thunberg apoia o comboio de ajuda humanitária que chega a Cuba. Espero que não fique debaixo do comboio, é só aquilo que eu espero. E afinal já se pode ir a Cuba de comboio, coisa que ninguém sabia. Muita tecnologia naquela comunistagem ditatorial, muita tecnologia. Levantada a imunidade parlamentar, André Ventura, depois de queixa por difamação, só Ventura me ganha em levantamentos de imunidades parlamentares. Eu já tive 2, ele já teve 4 ou 5. Os meus 2 casos foram todos arquivados. Nos 2, nem acusado cheguei a ser pelo Ministério Público. Nem no primeiro, nem no segundo. O segundo foi apenas um inquérito. O primeiro foi movido por uma pessoa contra mim, mas o Ministério Público não acompanhou. E no segundo, nem sequer o Ministério Público me quis acusar de coisa nenhuma, foi logo arquivado. Portanto, mas isso não se vê em lado nenhum. A única coisa que se vê, ainda agora havia há bocadinho, que João Tilly foi levantada a imunidade parlamentar, ainda por cima dizem assim, este não diz, mas a maior parte das notícias diz, por unanimidade, como se houvesse alguma imunidade parlamentar que não fosse levantada por unanimidade. Nós próprios votamos a favor de ser levantada para podermos ser julgados. Se for caso disso, eu votei 2 vezes a favor do levantamento da minha imunidade parlamentar e nunca fui julgado. Nunca fui julgado porque nunca chegámos a esse ponto, percebe? Mas pronto, a gente vota a favor também contra nós, neste caso, que é para que se saiba se temos alguma culpa no cartório ou não temos. E pronto, ele já foi aqui no André Ventura, já foi para aí umas 4 ou 5 vezes e eu já fui 2 vezes, mas no meu caso, aproveito para vos dizer e para vos anunciar, embora já o tivesse feito em vídeos anteriores, que no meu caso foi bola. Não dizem isto, a comunicação social não diz isto, diz apenas que me levantaram a imunidade parlamentar como se isso fosse algum crime. Nos 2 casos deu bola, mas não vejo nenhum palhaço de nenhum jornal, revista ou televisão agora vir dizer que, afinal de contas, o João Tilly não foi acusado de coisa nenhuma. Não vejo ninguém dizer isso. Entrevista com o embaixador de Cuba, o genocídio do povo cubano. Havana tem mesa dos apoios servida, mas Portugal ainda não se sentou. Eu espero que não se sente, não é? Mas quem é que vai apoiar um regime ditatorial comunista de Cuba em 2026? Nem Chávez na Venezuela, se ele estivesse vivo, nem Chávez o apoiaria. Mas esperem. Mas há alguém que o pode apoiar, eu acho que até apoia. Há um completo avariado do clima, e acho que já nem preciso dizer mais nada, que apoiaria Cuba. Eu não sei como é que se lê, tem uns símbolos de euros e cifrões, bem, mais conhecido por Gugu da ONU. Esse de certeza que apoiaria Cuba, porque esse apoia tudo quanto é comunistagem, até deu os parabéns ao Irão, àquela ditadura sanguinária que mata nas ruas, como temos visto na televisão, mata brigadas que passam na rua com motorizadas e matam as pessoas, vê-se na televisão isso, não é nenhuma fake news. Até essa sanguinagem toda, este Gugu da ONU deu os parabéns. É inacreditável esse tipo, inacreditável. O pior português de Portugal. E diz um comentador da Renascença, que eu não sei quem é, diz que ou aceitam imigração ou aceitam perder reformas. Não posso dizer palhaço, para não. Bem, mas tu, não sei quem tu és, já aceitaste uma coisa, foi perder o juízo. Aceitaste mesmo isso. Prepara-te, mas é para os 3 milhões de reformas que tu, os teus filhos e os teus netos vão pagar para muitos imigrantes, talvez 3 milhões, dos quais só 20% trabalham. E alguns, como já vimos, trabalham noutros países e estão a receber cá já os subsídios e vão receber cá a reforma sem nunca cá terem trabalhado. Bom, só 20% trabalham legalmente e descontam para a Segurança Social. Portanto, se alguém aqui perdeu o juízo, foi a Renascença, que subitamente está virada para a extrema esquerda, e os seus comentecos, que são cada vez mais comunas. Como esta comunistação social anda.